Alegria estar em casa de novo, irmão. Eu estou viajando bastante, mas eu louvo a Deus por isso, porque a partir do momento que a gente tem alguém que a gente segue, Deus abre portas. Abra sua Bíblia, por favor, em Êxodo 17. Eu vou ler até o versículo 14, mas vamos lá. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando em um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. Ele respondeu: por que se queixam de mim? Por que colocam o Senhor à prova? Você vê aqui que eles estão reclamando do líder e ao mesmo tempo colocando o Senhor à prova. Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés, o líder: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos, aos nossos rebanhos? Versículo 4, então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Versículo 5, respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo, leve com você alguns das autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do monte Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel. E chamou aquele lugar Massá Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Fazendo uma pergunta. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Versículo 9, então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Versículo 10, Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão, porém, subiram ao alto do monte ou da colina. Versículo 11, enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, abaixava, no caso as mãos, os amalequitas venciam, ok? Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele para que nela se assentasse. Arão e mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Versículo 13, Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. 14, depois o Senhor disse a Moisés: escreva isso num rolo como memorial e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Derrotou ali para sempre, amém? Vamos fechar nossos olhos, curvar nossa cabeça mais uma vez. Senhor, diante de nós está a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a entender. Eu tenho certeza que essa série de novembro, Siga-me, vai ser uma série que vai destravar a nossa vida, vai nos abençoar de uma forma muito especial. E nós precisamos entender isso, que existem pessoas que vão nos seguir, e isso é uma responsabilidade muito grande, mas também, Senhor, precisamos entender e ter cravado no nosso coração que nós devemos seguir o nosso líder, e isso vai nos trazer paz, ânimo, mas leve o nosso objetivo de missão que o Senhor tem para nós nessa terra. Fala conosco, abrimos a nossa mente, o nosso coração, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Siga o líder. Esse é o tema que Deus colocou no meu coração. Siga o líder, ok? Nessa série Siga-me.
Por que eu pensei nisso, orei, eu tinha muita certeza? Porque hoje eu posso dizer para você que o pastor dessa igreja, o pastor presidente de nossas igrejas, o pastor Felipe, é o meu líder. Ele é o líder. Por isso que eu falei até com o Danilo, olha, coloca aí, siga o líder, não um líder. E aí já começa toda a diferença. Qual a diferença do líder para um líder ou o líder? Existe uma grande diferença. Só para você entender, uma vez eu estava numa roda de amigos, todos eles grandes empresários, né, e muito bem sucedidos, e eu estava ali naquela roda só ouvindo o que eles estavam falando de empresa. Um tinha 5.000 funcionários, outro 2.000, e eu ali olhando, eu falei, meu Deus, 5.000 funcionários, e eles conversando entre eles, falaram assim, cara, eu comprei um carro essa semana. E aí, quando ele falou o valor do carro, como que se fosse assim uma bagatela, como se fosse muito barato, como se o carro tivesse numa promoção, como se tivesse sido assim um mega negócio, o carro com 1 ano de uso, com 16.000 quilômetros rodados, e quando ele falou assim, o carro que ele comprou e o valor do carro que ele pagou, eu me assustei. E um outro amigo falou, que estava na roda, falou, mas isso é um carro ou é um avião? E aí esse mega empresário, que 5.000 funcionários, falou, não é um carro, é o carro. Eu falei, ok, entendi, agora o que você quer dizer com isso? Então, da mesma forma, eu quero te mostrar alguns segredos nesse texto que tem muito abençoado a minha vida, e esse texto de Êxodo 17 é exatamente o texto da Bíblia que me fez tomar essa decisão de vir para cá, de caminhar com o pastor Filipe, pastor Rodrigo, e muita gente às vezes não entende isso, né? Mas pastor Rodrigo não era sua ovelha, como que funciona isso? O próprio pastor Rodrigo a princípio ficou meio assim, né? Tipo aquele jeitão dele, não pastor, mas o senhor pode, eu falei, que senhor, para de me chamar de senhor, né? Pastor Rodrigo tem muito cravado no seu coração esse respeito, essa honra, isso é importante. Mas eu falei, Rodrigo, você é meu amigo, pode me chamar de Tiago, não precisa, não, meu pastor. Eu falei, não, você é o pastor da Ilã do Recreio. Eu faço parte do time, eu sei exatamente a minha posição. E uma das razões é que eu sei que eu sou parte da Ilã e eu sou um líder, não o líder. E quando a gente começa a entender isso, as bênçãos de Deus, elas são destravadas na nossa vida de uma forma que chega a assustar. Por exemplo, nós começamos lá o texto e nós lemos alguns versículos. Eu queria colocar no versículo, vamos lá, no versículo 2. Por essa razão queixaram-se a Moisés e exigiram, dê-nos água para beber. Aí Moisés responde, por que se queixam contra mim ou a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Meu irmão, isso aqui é muito sério. Quando a gente falar desse texto, só para ficar muito claro na tua mente, vamos pensar aqui Moisés, pastor Filipe, ok? Vamos pensar aqui Josué, pastor Rodrigo. Vamos pensar aqui Arão e Ur, eu e você. Ok? Aí a gente vai entender muito mais fácil. Aí você imagina, o pastor Filipe chega, a gente chega para ele, dê-nos água para beber. A gente está reclamando, a gente está com sede. Como que você traz a gente para um lugar como esse e agora a gente chega aqui com uma galera, com a caravana, com as nossas mulheres, com os nossos filhos, com todo esse monte de gente. Pastor, o senhor põe a gente nessa furada, não tem água para beber. Só que, meu irmão, entenda uma coisa, o homem de Deus, Moisés, fala, vocês estão queixando, reclamando, por que vocês estão reclamando contra mim? E olha o que Moisés fala, por que colocam o Senhor à prova? Isso é muito, 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 muito sério. Quando a gente reclama de alguma coisa, não estou falando que aqui, meu irmão, nós vamos ter um monte de manetezinhas que o pastor Filipe controla todo mundo com aquelas cordas de nylon e nós somos bonequinhos que não temos opinião própria. Não, não é assim que funciona. Eu já pesquei, eu já enxerguei, eu sei o quanto ele sabe nos direcionar, e uma das coisas que me fez apaixonar pela Ilã foi quando ele falou para mim, o meu
meu chamado é fazer você alcançar totalmente o seu sucesso, o seu chamado, é desenvolver você. Então eu tenho certeza que o nosso Moisés, o nosso pastor, não quer que a gente seja vaquinha de presépio, como diz aqui no Brasil. Mas ele fala, olha, por que queixam contra mim? Por que vocês colocam o Senhor à prova? Você quer ver uma coisa interessante? O povo que está reclamando de Moisés, eles estão reclamando porque acabou a água. Só que, meu irmão, eu tenho aprendido uma coisa: é melhor não ter água e ter Deus do que ter fartura de água e não ter Deus. É melhor você não ter água para beber e ter um Moisés do que você ter uma fartura de água, eu não só de água, mas de outras coisas, e você não ter um Moisés para direcionar você, para falar para você, para fazer para nós perguntas complicadas, que às vezes são difíceis de responder, mas que a gente tem que responder. Quando nós temos um pastor, um líder, ou o líder que nós seguimos, nós temos muito mais probabilidade de acertar. Ontem eu vim aqui rapidinho pegar alguns livros na editora, eu não imaginava encontrar o pastor aqui. Quando a gente conversou, talvez por uns 5 minutos no máximo, porque eu tinha que sair correndo, eu tinha um compromisso, eu tinha que pegar a Josi em outro lugar. Eu falei, pastor, eu estou correndo, eu tenho que ir. Mas meu irmão, em 5 minutos ele me deu tanta direção. Falou, não vou estar aqui quarta-feira, mas pode Deus usar você, fica tranquilo. Eu falei, pastor, descansa o teu coração, eu vou pregar Êxodo 17 e eu sei que eu vou estar aqui com a espada na mão, vencendo, porque o Senhor está com a sua mão erguida. Nós vamos ver isso no texto. Então, onde quer que ele esteja agora, seja em São Paulo, seja nos Estados Unidos, ou seja em qualquer outro lugar do mundo, o segredo da palavra fluir, o segredo de Deus agir aqui, seja eu pregando, Tiago, Rodrigo, não importa, meu irmão, o segredo nós somos apenas um Josué com a espada na mão. Enquanto o nosso Moisés estiver com as suas mãos erguidas, a gente vence. Nós vamos enxergar isso aqui. Mas às vezes as pessoas esquecem que elas estão do lado de Moisés. Versículo 3. Tendo o povo sede para beber, lá sedento reclamou de Moisés, porque nos tirou do Egito. Foi para nos matar de sede a nós, aos nossos filhos, aos nossos rebanhos. Versículo 4. Então Moisés clamou ao Senhor. Eu quero fazer uma pausa aqui. Preste atenção, não é que a gente não tem voz diante de Deus, mas na hora do problema, na hora da situação, na hora de um beco sem saída, quem clama ao Senhor não sou eu, não é o Rodrigo, não é você, não é o Tiago, não é algum líder da igreja, é Moisés. Então Moisés clamou ao Senhor, pedindo a ajuda de Deus, né? Que farei com este povo? Estão ao ponto de apedrejar-me. Eu tenho certeza que o pastor já fez muitas vezes esse tipo de oração. A pastora Renê sabe disso. Versículo 5. Escolha, passe à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel. Ok? Aqui na outra versão que eu estava dando uma olhada, diz assim, olha, escolha entre eles alguns líderes e passe com eles na frente do povo. Ali está falando algumas autoridades. Então, vamos dizer aí, passe à frente do povo, essa é a direção que Deus deu ao nosso pastor. Leve com você algumas autoridades ali somos nós, no caso. Leve com você alguns líderes, leve com você algumas pessoas que são líderes, mas não são o líder. Passe à frente do povo, ou seja, deixa para trás esse povo que está reclamando, porque se a gente tiver só gente reclamando, dos segredos da nossa igreja avançar, é que tem hora que eu tenho certeza absoluta que o pastor Filipe, que é o nosso líder, vai diante de Deus, esse povo quer me matar, esse povo só está reclamando, o que está acontecendo? E Deus fala, pega alguns líderes com você, passa à frente do povo, ou seja, deixa para trás um pouquinho, esquece os murmuradores, segue adiante, você vai entender o que eu quero que você faça. Eu estarei à sua espera no alto da rocha, no Monte Horebe.
Isso é Deus falando com ele. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Olha que coisa maravilhosa, que bom que eu não sou o líder, meu irmão, porque o líder que tem que bater na rocha, e da rocha vai sair água, só que quem vai beber da água? Sou eu e você. Olha que maravilha, que privilégio. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel. Ou seja, Moisés já tinha feito tanta coisa extraordinária na Bíblia, só que eles começam a reclamar da situação atual e eles esquecem, como eu já falei aqui, eu quero frisar isso muito bem na sua mente, que eles têm um homem de Deus com eles. Versículo 7, por favor. E chamou aquele lugar de Massá-Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Quando eu acho interessante, no versículo 6, quando ele chama alguns líderes, isso eu tenho visto aqui, isso eu fico apaixonado por isso, que o nosso pastor, o nosso Moisés, ele busca a direção de Deus, ele quer fazer a vontade de Deus, só que ele não faz nada escondido. Quantas vezes, meu irmão, pouco tempo que eu estou aqui, agora full time, né, integral aqui, como membro da igreja, como um pastor que está ajudando, como Ura, Arão e tal, eu tenho visto, Rodrigo, vem comigo, vem cá, eu vou te mostrar, eu vou te ensinar, você tem que ver, porque os nossos liderados, eles têm que ver as nossas lutas e também as nossas vitórias, para que eles venham dar valor. Aí você fala: pastor, mas você está falando muito de líder, muito de Moisés, muito de pastor. Eu não sou pastor, eu não sou um líder ou líder da igreja, mas, meu irmão, todos os lugares que a gente entra e sai, seja no trabalho, seja na universidade, seja onde for, nós exercemos algum cargo de liderança. E o segredo para a gente chegar ao sucesso é a gente saber qual é esse cargo. Porque aqui, falando da realidade da igreja, eu falei para vocês que eu sou como Arão, como Ur. Mas, por exemplo, talvez na editora que eu sou sócio, que eu tenho, no caso, junto com meu pai, uma empresa, eu não sou um líder, eu sou o líder. Mas o que eu acho apaixonante da palavra de Deus nessa questão de discipulado, que não importa o tamanho de sua liderança lá fora, aqui dentro todos nós somos um líder, não o líder. Você pode ter, como aquele meu amigo, 5.000 funcionários. Você pode ser lá fora um cirurgião famoso, um médico, um advogado, um juiz. Mas, meu irmão, como eu me apaixono quando eu viajo por todo esse Brasil e eu consigo ver pessoas que não são grandes, não, são gigantes lá fora, no mundo secular, no trabalho, e dentro da igreja são ovelhas. Isso é fantástico. Só para você entender uma história rapidinho, o pastor Jorge Linhares, que é um grande amigo, foi pregar fora de Belo Horizonte, e ele durante 3 dias pregou nessa cidade, e na igreja, uma igreja muito grande, talvez umas 4.000 cadeiras ou mais, eles colocavam na frente, assim, umas 1.000 cadeiras mais ou menos, uma capa de pano muito bonita, bordada o nome da igreja, e ali tinha uma mulher que todos os cultos pegava aquelas capas junto com uma equipe, e ela organizava uma equipe, e eles passavam ferro de passar roupa, tábua de passar roupa, e passavam aquelas capas, e ele ficou impressionado, 3 dias pregando naquela igreja, todos os dias as capas das cadeiras impecáveis, limpas e passadas. Ele ficou tão impressionado com aquilo, aquela mulher chegando cedo, coordenando aquela equipe, passando as capas das cadeiras, que ele estava precisando de uma auxiliar doméstica em Belo Horizonte, e ele chegou para aquela mulher e falou: olha, eu quero te fazer um convite, eu quero convidar você para mudar para Belo Horizonte, um outro estado. Não importa se você tem família ou não, eu quero levar a sua família comigo, porque eu fiquei tão impressionado com o seu zelo com a casa de Deus, que eu quero que você me ajude lá em casa. Eu e minha esposa estamos precisando muito de uma auxiliar. E a mulher deu um sorriso, olhou para ele e falou: pastor Jorge Linhares, seria uma honra muito grande para mim eu trabalhar dentro da sua casa. Que honra, já pensou trabalhar na casa do pastor Jorge Linhares, servindo o senhor e a sua esposa e os seus filhos? Só que tem um problema. Aí ele, poxa, estava muito bom para ser verdade, né? Ele falou: tem um probleminha, pastor, eu não acho que o senhor vai querer pagar
o meu salário. Ela falou: eu sou uma juíza federal e eu acho que o senhor não quer cobrir o meu salário para trabalhar na sua casa. Então o que eu quero que você entenda com isso? Pode parecer uma loucura uma juíza federal ficar passando capa de cadeira, mas, meu irmão, quando a gente entende a nossa função no reino de Deus, não é só aqui dentro, enquanto eu estou pregando, não. Enquanto o nosso Moisés estiver com as suas mãos erguidas, nós teremos vitórias, nós vamos fechar negócios, nós vamos ter portas abertas, nós vamos ser promovidos no trabalho, na faculdade, portas vão se abrir de uma forma sem forçar. Hoje, meu irmão, eu ainda não tive tempo de conversar com o pastor Filipe, mas eu estou vivendo um momento de portas automáticas. Tem hora que você tem que bater na porta, tem hora que você tem que fazer esforço, tem hora que você tem que correr atrás, mas hoje, meu irmão, eu estou começando a viver na minha vida um momento de portas automáticas. Sabe por quê? Porque está o meu pastor, o meu líder, com as mãos erguidas. Enquanto ele estiver com as mãos erguidas, é só chegar perto da porta que ela abre, igual no Barra Shopping. Tchum. Eu vou abrir, vou entrar, né? Lógico, não sou bobo. Mas, versículo 9. Então, versículo 9. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Moisés já está tranquilo, já teve a direção de Deus, já sei o que eu vou fazer, né? Versículo 10. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Esse texto é cheio de segredo, meu irmão, para nós. Olha, Josué foi então lutar contra os amalequitas, vírgula, conforme Moisés tinha ordenado. Não adianta a gente querer inventar. Se Moisés deu uma ordem, a gente tem que fazer exatamente como ele falou. Ordenou Moisés, eu faço igual ele falou. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina, do monte. Versículo 11. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Ou seja, o povo de Josué. Volta lá, por favor, no 11. Volta um versículo, por favor. Isso. Quando, porém, Moisés, no caso, abaixava as mãos, o exército inimigo, os amalequitas, venciam. Eu já tive momentos da minha vida que eu talvez não tinha tanta experiência quanto eu tenho hoje, embora eu ainda falta muita coisa para alcançar. Mas já teve vezes na minha vida que eu achava, caramba, eu preguei num congresso, meu irmão, tinham 6.000 jovens, uau, que coisa maravilhosa, eu estou pregando muito, eu vou arrebentar hoje. Eu levei um monte de caixa de material, de DVD, de livro, um monte de coisa, porque, meu irmão, só Deus para fazer isso. Eu estudei, eu estou preparado, eu sou o cara, vai dar tudo certo, glória a Deus. Eu vou vender material aqui para 1 ano de sustento. Eu vendi, sabe quanto? R$157. Não sei não de onde surgiu o 7, porque não tinha nada de R$2 ou de R$1. Mas eu saí daquela conferência com tanta frustração nesse sentido. Eu saí daquela conferência com tanta dívida para pagar, porque eu mandei fazer um monte de material para levar. Mas por quê? Quando você não está debaixo das mãos de um líder, você tende a se empolgar em algumas coisas e fazer coisas desnecessárias e achar que vai ser de um jeito, e Deus faz questão de não deixar que seja da forma que você achava que tinha que ser. E aí, o que a Bíblia está falando para nós é que Josué está vencendo. Eu não sei porquê, o que acontece, mas talvez como eu naquela conferência, hoje é o dia, eu sou o cara, glória a Deus, depois que falar que eu sou o cara, né? Tipo, eu sou o cara, eu sou bom, glória a Deus. Não. Mas, por algum motivo, Moisés abaixa suas mãos. Quando ele abaixa suas mãos, é o que nós lemos no texto, o povo de Deus perde.
eu acho que se eu fosse Moisés, se eu fosse o líder, eu ia fazer umas pegadinhas, tipo, vence, tá se achando? Perde. Né? Tipo, não, o Tiago tá viajando muito, vou baixar minha mão. Aí chego aqui, e aí, pastor, tudo bem? Tudo bem, e a viagem? Foi mais ou menos, pastor, não foi como eu esperava. Aí o pastor Filipe, porque eu baixei a mão. Né? Não, claro que ele não vai fazer isso. Mas, de certa forma, eu que tenho uma certa experiência, não sou bobo, eu falei já para ele, ó, pastor, o ano que vem, esse ano já estava complicada a agenda, mas o ano que vem, o senhor pode ter certeza que eu vou estar aqui uma segunda-feira por mês, né, que nós vamos ter um trabalho especial que ele está combinando, né, uma segunda-feira por mês. Eu vou estar aqui na Santa Ceia, nem que eu tenha que pegar um avião no sábado, vir para o Rio, eu vou estar aqui na Santa Ceia, né, a não ser que eu esteja em outro lugar, que ele mesmo falou, não, vai para essa conferência, ou vai para cá, mas eu vou fazer de tudo para estar aqui, porque existem alguns princípios que nós temos que manter para que o nosso líder esteja com as mãos erguidas. Porque não é que ele vai baixar a mão como uma pegadinha, mas tem hora que Deus vai falar, ó, baixa a mão aí um pouquinho, deixa esse cara ver que ele não é tão bom assim quanto ele imagina. E aí eu quero fazer aqui uma coisa que não está no texto, nada disso, mas eu sem querer inventar, é a mesma coisa na nossa vida financeira, meu irmão. Deus está com as suas mãos erguidas e se chama, sabe como? Dízimos e ofertas. Quando Deus abaixa a mão, ou seja, quando você não dá, é como se fosse dízimo, dá uma cordinha assim, ó, aí o braço de Deus. Né? Oferta, dá a corda do outro braço. Enquanto você fizer isso, Deus vai estar encarregado de proteger o que você tem e multiplicar o que Ele tem te dado. Nós vamos falar muito sobre isso aqui. No ano de 2018, nós temos conversado muito, eu, o pastor Filipe e o pastor Rodrigo, falando, por exemplo, da questão do trabalho com os empresários, essas coisas. Por quê? Eu vejo isso como Deus e nós somos um sócio. Sócio majoritário, Deus é o meu sócio majoritário. Tudo que eu tenho é dele. Só que é o único sócio majoritário do mundo que só quer 10% daquilo que ele me deu. E quando a gente consegue enxergar o dízimo como uma sociedade com Deus, a gente nunca mais vai deixar de entregar ou devolver o dízimo. Sabe por quê? Porque se você não cumpre aquilo que você está pré-estabelecido com aquele que é teu sócio, o que esse sócio vai fazer contigo? Ou ele vai romper a sociedade, ou ele vai parar de investir na sua empresa. Agora, a partir do momento que eu devolvo a Deus os 10%, que é o que é combinado, e é lindo e maravilhoso isso, porque a Bíblia não estipula um valor, ela estipula um percentual, não importa se você chega a dar um dia de dar 100 mil reais de dízimo, você não fez nada mais do que alguém que deu R$1 de dízimo, porque é um percentual, não é um valor estipulado. Isso eu acho muito justo, muito apaixonante, mas, meu irmão, quando nós devolvemos para o nosso sócio majoritário aquilo que foi pré-estabelecido, pode ter certeza que ele vai proteger o que a gente tem, ele vai multiplicar o que a gente tem, e ele vai olhar assim, olha, eu vou investir um pouco mais nessa empresa aí. Então não tem a ver só com empresa, não, é coisa nossa vida pessoal, porque, meu irmão, quando nós temos uma aliança com Deus e Deus está com as suas mãos erguidas, você pode ter certeza absoluta que nós teremos vitórias garantidas para a nossa vida. Isso é extraordinário. Então eu acho que você já conseguiu entender que nós seguimos o líder, mesmo que a gente seja um líder. E é interessante que Deus às vezes me dá muita coisa, o Espírito Santo fala muito comigo. Eu até falei aqui na outra série sobre um exemplo do avião, e esses dias, novamente no avião, eu estava olhando, o avião em Campinas atrasou um pouco, e eu tinha uma conexão, e eles falaram para a gente não sair do avião. Ó, quem vai para Brasília, continue no avião. E eu fiquei dentro do avião, em Campinas, e eu estava na janela observando, não o passarinho como da outra vez, mas observando a equipe de manutenção.
Quando eu estava observando aquela equipe de manutenção, eu fiquei vendo, eu falei, meu Deus, olha quanta gente envolvida na manutenção de um avião. Duas, três pessoas para abastecer. Uns 2 ou 3 mecânicos para dar um check-up lá sobre peças e tudo, né? Aí vem um outro técnico que entra na cabine, que eu nunca tinha parado para perceber isso, que conversa com os pilotos, dá uma olhada, está tudo ok aí e tal. Mas, ou seja, eu fiquei vendo aquilo, observando aquilo, e o Espírito Santo falando comigo. Todas as vezes, antes de um voo, nós precisamos daquilo que eles chamam de manutenção preventiva. E aí, no meu caso, manutenção preventiva não é uma equipe de manutenção de avião, até porque eu não sou um avião, uma aeronave. No meu caso, uma equipe de manutenção preventiva é o meu pastor, o meu líder, o pastor Rodrigo. A gente conversa. Quando meu irmão, todas as vezes, para pegar um avião, eu mando um WhatsApp, estou entrando no avião, ora por mim aí. Vai com Deus, Tiago, Deus te abençoe. Parece que não falou nada, né? Nada demais. Mas, meu irmão, quando isso acontece, as mãos são erguidas. E eu vou e venço, não importa onde eu entro. Então, eu tenho uma equipe de manutenção preventiva que são os meus líderes. Só que, olha que interessante, quando eu estava observando isso, o Espírito Santo falou no meu coração, mas será que essa equipe aí é manutenção preventiva ou manutenção corretiva? Porque você fez um voo, aquela aeronave no caso foi do Galeão para Campinas. Então eu fiquei na dúvida, que eu não entendo tanto de avião assim. Eu falei, será que eles estão fazendo uma manutenção preventiva para o avião ir para Brasília? Ou será que eles estão fazendo uma manutenção corretiva para saber o que deu errado no voo do Rio para Campinas? Ou seja, mas existe, para você voar em qualquer área da sua vida, você precisa dessas duas equipes. Manutenção preventiva, que no caso aqui é o meu líder, o meu pastor, a minha igreja. E a manutenção corretiva, essa às vezes dói mais um pouquinho, que é a minha casa e a minha família, a minha esposa. Às vezes eu acho que eu arrebentei, eu acho que foi bom demais. Josi, você viu quantas pessoas me ouviram? Amor, eu levei 100 livros, acabou tudo. Amor, eu levei pendrive, vendi tudo. Um exemplo, né? Eu fui um sucesso. Só que eu chego em casa e tem a manutenção corretiva. Às vezes chego em casa, tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Para, Tiago, você só fala de viagem, você só fala de igreja. E aí às vezes eu fico, mas você não quer saber, puxa, né? Mas isso é manutenção corretiva. Por mais cansado que eu esteja, o pastor Filipe ontem perguntou para mim, você fez o que ontem? Porque ele sabia que eu cheguei de viagem, né? Eu falei, pastor, primeira vez que eu não dormi no cinema, mas segunda-feira à noite eu estava com a Josi no cinema. Muito bem. Aí ele falou assim, muito bem. Mas isso é o quê? Manutenção corretiva. Por quê? Quanto mais você quiser voar, você vai ter que ter uma equipe de manutenção preventiva e uma equipe de manutenção corretiva. Só que é impressionante isso. Quanto mais voos um avião faz, mais gente ele tem que ter envolvido em sua equipe. Por exemplo, eu fiz um voo com um avião particular que foi emprestado por um empresário. E observando aquele avião, aquele jato, na verdade um jato, de 9 lugares aproximadamente, eu fiquei pensando, quantos funcionários esse homem tem, esse empresário? 2. O piloto e o copiloto são tão bons, que eles é que fazem a manutenção preventiva, eles é que fazem a manutenção corretiva. 2 funcionários apenas, claro que eles ganham muito bem por isso. Mas por que eu fiquei pensando, o cara é esperto, né? O cara está economizando, o cara é controlado. Mas pensando sobre isso, o Espírito Santo falou assim, olha, preste atenção, um jatinho particular é limitado a fazer poucos voos. Quanto mais você quiser voar,
mais você vai ter que ter gente na sua equipe para fazer manutenção corretiva e manutenção corretiva e preventiva, preventiva e corretiva. Quantas pessoas estão envolvidas nesses dois tipos de manutenção? Porque quanto mais a gente quiser voar, mais a gente vai ter que ter equipe para nos ajudar a colocar os pés no chão, a fazer o voo. E para a gente orar e encerrar, meu irmão, eu não posso terminar sem lembrar você de Arão e Hur, até porque eu falei que eu sou um deles. Você vê no texto que Moisés cansa. Moisés ergue a mão, Josué vence. Moisés abaixa a mão, Josué perde. Aí chega um momento que Moisés está cansado. Aí vem Arão e Hur. Vou dar um exemplo aqui, como se fosse a dupla Tiago e Tiago. Não é sertanejo não, é eu e o Tiago com H e o Tiago sem H, né? Eu fiquei tranquilo ontem. Ele passou um WhatsApp para mim: Tiago, pastor Tiago, fica tranquilo. Pastor Rodrigo não vai estar, pastor Filipe não vai estar, mas eu estou lá. O que o senhor precisar, só falar comigo. Arão e Hur, né? Pastor Rodrigo pode estar cansado, meu irmão. O pastor Filipe pode estar cansado. E o nosso papel como Arão e Hur, eu descobri que eu não sou o líder, eu sou um líder. Eles chegam, olha, pegam uma pedra: senta aqui, Moisés, senta aqui, fica tranquilo. Já que eu já entendi a minha função, já entendi a sua função, eu vou colocar o peso das suas mãos sobre o meu ombro. É como que se eles sentassem assim, olha. Eu acho que eles devem ter sentado, porque Moisés está sentado numa pedra. Eles falam: ó, Moisés, pode colocar a mão aqui, ó, apoia a mão aqui. E aí a mão de Moisés erguida agora fica muito mais leve, porque tem alguém segurando a mão dele. Enquanto Moisés está com a sua mão erguida, lembra, Josué está vencendo. E eu acho que é por isso que o pastor Filipe confiou tanto em mim, meu irmão, dando a mim alguma liberdade de trabalhar, de fazer. E eu falei: pastor, deixa eu chegar devagarinho, eu não quero talvez criar ciúme, não sei, eu estou chegando devagar. Eu sei que eu faço parte do time, mas eu também não quero constranger o pastor Rodrigo. Ele já foi minha ovelha, o Rodrigo fica meio assim, apreensivo. Eu falei: olha, pastor, entenda que eu faço parte do time. O senhor é Moisés, Rodrigo é Josué, no caso aqui no recreio. Eu sou Arão, o Tiago é Hur. Talvez daqui um tempo o nosso Moisés vai falar: ó, vai para lá, vem para cá. Mas o que eu quero que você entenda, aqui no recreio, então o Moisés não está, poxa, está viajando, quem vai pregar é o Rodrigo, o pastor Filipe não está. Não, meu irmão, na nossa estrutura de igreja, como o nosso pastor não é pastor só do recreio, é pastor de todas as ilãs, quando ele está longe com as suas mãos erguidas, o Moisés aqui é o Rodrigo, é o pastor Rodrigo. E aí você pode ter o privilégio de ser o Josué. O outro pode ter o privilégio de ser Arão e Hur, porque é como que se fosse a fila vai andando e a nossa oportunidade vai chegando e Deus vai nos ajudando, nos promovendo, nos usando, nos abençoando. E eu louvo a Deus, meu irmão, quando as pessoas têm essa consciência de saber quem elas são exatamente no reino de Deus. Porque, como eu falei para você, fica leve, fica fácil. E nós temos praticamente ainda aí o mês todo, que eu sei que vai ser falado sobre essa série Siga-me. Mas eu creio que o meu papel é que você entenda que você não é o líder, você é um líder. E quando você tem isso muito certo na sua mente, você não corre o risco de cometer o pecado que é um pecado absurdamente terrível, que é o pecado da rebelião. Em 1 Samuel 15, no versículo 23, eu anotei aqui, aliás, eu dei um print aqui, né? Mais chique no celular do que anotar, brincadeira. Diz assim, olha: pois a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o orgulho como o mal da idolatria. Olha que coisa interessante. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou como rei.
Aqui não está falando de sacerdócio, está falando de rei. Eu posso aplicar isso sem querer torcer a Bíblia. Meu irmão, se você praticar o pecado de feitiçaria, pastor, que isso? Eu não sou feiticeiro. Mas, meu irmão, se a gente não tomar cuidado e se a gente não souber o nosso lugar no reino de Deus, nós podemos promover rebelião sem perceber. Se você falar, não gostei dessa palavra do pastor Felipe, não gostei, o pastor Rodrigo pregou um negócio que eu não gostei, isso pode inflamar outras pessoas, isso pode causar rebelião. Isso, meu irmão, não fica triste comigo não, eu vou falar algo que é muito pesado. Isso é uma característica de Lúcifer. Isso, se a gente fizer isso, a gente está manifestando o próprio Satanás, que um dia não soube o seu lugar no reino dos céus. Ele não pôde entender o que era mão erguida, mão abaixada, e ele começou a não entender a sua posição no reino de Deus, que é o maior exemplo, muito maior exemplo do que Êxodo 17, sobre posição de reino. Mas, meu irmão, quando ele não entendeu isso, ele foi expulso do reino dos céus. E olha o que eu acabei de ler no versículo 3, para a gente curvar nossa 23 a orar. 1 Samuel 15, 23. Pois a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como a idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, porque ao fazer isso nós estamos rejeitando a palavra de Deus, Ele também rejeitou você como rei. Deus não só vai te rejeitar em nome de Jesus, isso não vai acontecer com nenhum de nós aqui, mas esse tipo de gente não é só rejeitada dentro da igreja, dentro das coisas de Deus. Meu irmão, você pode dizimar R$1 milhão aqui, você pode dar maiores ofertas que essa igreja já recebeu, pode bater todos os recordes. Se você promover rebelião, a bênção de Deus vai sumir da sua frente. Ele vai te rejeitar. Porque nós precisamos saber a nossa posição no reino de Deus. Hoje o meu trabalho como pastor ficou muito mais leve, muito mais fácil. Sabe por quê? Porque eu tenho alguns líderes que me acompanham, mas eu tenho certeza que eu posso ter meu pai, que é pastor também, pastor Silmar Coelho, eu posso ter o pastor Luciano Subirá, eu posso ter o pastor Jorge Linhares, eu posso ter o Jackson, lá de Brusque, Santa Catarina, que é um mentor financeiro na minha vida. Mas, meu irmão, todas essas pessoas não são mais importantes do que o líder que Deus colocou sobre mim. Então, a minha oração é, quando o Rodrigo voltar, quando o pastor Felipe voltar, eu e você, nós vamos estar diferente. Eles vão chegar assim, o que aconteceu nessa viagem? O que houve? Porque você entendeu qual é o seu papel. E se precisar segurar o braço dele, você segura. Se precisar pegar a espada e arrebentar, você vai arrebentar. Desde que a mão esteja erguida para nos abençoar. Amém? Pai, nós te agradecemos por essa palavra. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado por entendermos a nossa posição no teu reino, porque eu sei que isso abre portas para a nossa casa, para a nossa vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades diárias, o Senhor tem nos abençoado, e o Senhor quer muito mais abençoar a nossa vida, nossa casa, nossa vida financeira, empresa que trabalhamos. Deus, abre portas, faça milagres, e que nós possamos honrar o teu nome, honrar o nosso líder e sermos felizes, influenciando também a vida de outras pessoas, porque nós somos um líder também, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Deus abençoe você, em nome de Jesus.